Irmãos, eu pretendo ser rápido na mensagem, até porque nós temos tempo, mas eu quero convidá-los para nós abrirmos no salmo mais velho da Bíblia. Um salmo que tem mais de 3.000 anos. E nós vamos ler um versículo nele. Se fosse um quiz bíblico, né? Que é feito lá no... Eu ia perguntar, alguém sabe qual é esse salmo, não? A Maria é aluna nota 10 da Escola Dominical. É o Salmo 90. Nós vamos ler o Salmo 90. Versículo 12. Um versículo bem conhecido da gente. Eu gostaria que você lesse comigo. Vou pedir para os irmãos da mesa me ajudarem, porque a gente tem muitos versículos para ler. E aí eu vou pedir para colocar ali, para a gente acompanhar. Deixem a Bíblia ali, os versículos fixos, por favor. Todos acharam o Salmo 90, versículo 12. Eu vou ler uma vez, os irmãos repetem. Pode ser? Versículo 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que nós alcancemos corações sábios. Pode repetir? Amém. Eu gostaria de falar um pouquinho com os irmãos sobre ter um coração sábio. Como eu disse, esse salmo tem mais de 3.000 anos. Quem escreveu esse salmo foi Moisés. E lá atrás, o homem que libertou o povo do Egito, o homem considerado naquela geração o homem mais manso da terra. O homem mais manso da terra. Você é manso? Não responda. Eu tenho até medo de perguntar para alguns. Que alguns que você pergunta assim, você é manso? Eu sou! Estou vendo. Mas o homem mais manso daquela geração estava dizendo: Senhor, ensina-me a contar os nossos dias de tal maneira que eu alcance coração sábio. Irmão, se Moisés não era sábio, imagina quanto nós estamos longe. E eu queria falar um pouquinho disso, sobre ter um coração sábio. Mas antes de eu falar sobre ter um coração sábio, eu queria fazer comentários rápidos sobre as nossas duas últimas pregações. A última, o presbítero Josias ministrou aqui, uma das mensagens que eu acho que deveria ser ministrada em todas as igrejas. Está salva lá na página da igreja no YouTube. Se você não assistiu e viu, vai ouvir. Se eu fosse o líder espiritual do mundo, eu faria todas as igrejas ouvir essa mensagem. Ela é tão importante, porque por mais que ela pareça ser uma bronca, um confronto, uma exortação, irmãos, é puro amor de Deus ali. É uma daquelas mensagens que coloca a gente na curva, sabe? Na hora da decisão, no vértice da decisão. Ou você deixa Jesus ir sozinho, ou você traz Jesus para sua casa. E aí, irmãos, você precisa entender aquela palavra, você precisa ouvir. Ele prega 8 pontos, irmãos, que são de uma inteligência bíblica maravilhosa. Não é porque é presbítero aqui da igreja, não, mas ainda bem que é. Mas é um negócio assim maravilhoso. Eu queria que você ouvisse aquela mensagem. E a última mensagem que eu trouxe, talvez um pouquinho mais dura, com o título de Onde Estás? Que se você também não ouviu, está lá, ouça, talvez uma pregação um pouco mais complexa. Mas as duas mensagens eram duas exortações. E nós estamos vindo de 2 domingos onde o Senhor traz exortação à igreja. E elas não são exortações leves, são exortações duras. E eu como pastor fico avaliando e dizendo: Senhor, o que o Senhor quer com isso?
Eu estou entendendo, e dizia ontem, na reunião de obreiros, que Deus está querendo nos devolver para o caminho. Toda vez que Deus quer devolver o homem para o caminho, Ele vem com algumas truculências, às vezes Ele vem chamando a atenção. Quando um pai quer corrigir um filho, às vezes ele grita. Você passar na porta da minha casa lá, às vezes, e ver uns gritos lá da minha mulher, não liga não, ela está corrigindo as crianças. É melhor uma mãe que grita com os filhos do que uma mãe omissa. As mães que gritam agora estão dentro dizendo assim, esse pastor eu amo ele. Mas não é bom ser gritador não, viu? Mas eu prefiro mães que gritam com os filhos do que essas mães que não. Então, quando Deus quer nos devolver ao seu caminho, Ele dá algumas exortações para a gente. E hoje, enquanto eu meditava naquilo que Deus colocou no meu coração para ministrar, eu entendo que Deus nos exorta, irmãos, porque Ele quer que nós tenhamos um coração sábio. E é porque a gente não tem um coração sábio que Deus nos exorta. É porque a gente não tem um coração sábio que Deus levantou Moisés e ele estabeleceu um monte de leis. E as leis que a gente tem aqui no Velho Testamento, todas elas foram estabelecidas através de Moisés, sob o ministério de Moisés, uma lei dura de se seguir, porque Deus queria que aquele povo alcançasse um coração sábio. E Moisés, então, entendendo aquilo, estava dizendo, Senhor, ajuda-nos a alcançar um coração sábio. Mas como é que você pode ter um coração sábio se você não sabe nem o que é isso? Um coração sábio. Você sabe o que é isso? Não? Talvez você pense que um coração sábio seja aquela pessoa que responde com sabedoria. Sim, mas uma resposta com sabedoria não define um coração sábio. Nós temos muitos homens no mundo com frases de sabedoria, com palavras de sabedoria, mas o coração é tolo. A gente tem alguns filósofos que nós ouvimos aí pela internet, no mundo, com palavras ótimas, mas que negam a existência de Deus. Você sabia disso, não? Nós temos na filosofia mundial palavras ótimas que você pode usar, não é pecado não. Um dia desses uma pessoa me perguntou assim, eu posso usar as frases dessa pessoa aqui? Ela é ateu. Eu falei, não tem problema nenhum, o que ele está falando é bom. O problema é que ele não crê em Deus, mas a frase dele é boa. Não tem problema nenhum. Agora, um coração sábio, com certeza não vai ser um coração que não acredita em Deus, irmãos. Então a gente precisa entender. Eu reservei algumas coisas aqui que eu entendo que é um coração sábio, ou que a palavra nos mostra, que são características de um coração sábio. Eu vou tentar ser rápido para a gente caminhar, porque eu tenho muita coisa para falar. E depois no final eu quero dizer o porquê é importante você ter um coração sábio. Qual é o fim de ter um coração sábio? É para ser feliz? Não. É para andar bem? Não. É para se dar bem na vida? Não. É para ficar rico? Também não. No final eu vou dizer o porquê. Porque tem um propósito e a gente precisa entender isso. Um coração sábio, irmãos, a primeira característica dele é que um coração sábio é um coração ensinável. Você sabia que tem pessoas que não é ensinável? Paulo fala disso em Timóteo. Aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento. Gente que não é ensinável. Gente que tem dificuldade, você está tentando ensinar e às vezes não vai. Você fala as coisas, você senta, você conversa, você diz para a pessoa, você é o homem da casa, você é o líder da casa, você precisa ensinar a sua casa a servir a Deus, mas o coração não aprende, não pratica, não vive isso. Prefere caçar culpas. Pessoas que não têm um coração ensinável, dificilmente se tornarão um coração sábio. Dificilmente alcançará um coração com sabedoria. Porque rejeita o conhecimento. Ele não é um coração admoestável.
Porque todo coração sábio, irmãos, ele é um coração admoestável. Você chega para ele, repreende ele e ele aprende. Olha o que diz aqui em Salmo 119, 71. Olha a loucura do que esse salmista diz. Alguns colocou aqui, não? Olha, eles não são ensináveis, está vendo? Eu estou falando, eles não fazem. Eu preciso da ajuda deles. Cadê? Salmo 119, versículo 71. Olha que doideira esse versículo. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Só um coração sábio pode entender um negócio desse. Porque ele está dizendo que foi bom passar por uma dificuldade para aprender. Nós falamos disso hoje na escola dominical, né? Sobre a tribulação, que gera paciência, experiência, esperança, que não traz confusão. Mas se você não é um coração admoestável, que você recebe a admoestação, mas não aprende, irmãos, obreiro às vezes é assim, tem obreiro que não muda, a vida dele é uma vida morta espiritual, ele patina, ele está sempre julgando os outros, criticando, ele não vai para frente. Por quê? Porque você exorta, ele anda 2 passos, ele faz as mesmas coisas, está cometendo os mesmos erros. Não é um coração ensinável, não tem um coração que aprende com a dor. O que esse versículo está dizendo, irmãos, é que essa pessoa, um coração ensinável, ele aprende com a dor. Aí talvez alguém aqui entre nós diga assim: ah, pastor, quem é que não aprende com a dor? Um monte de gente, irmãos. Tem um monte de gente. Antigamente, eu achava que se uma pessoa passasse por uma doença grave, um câncer, depois que passasse por um câncer, essa pessoa nunca mais seria a mesma. Porque, irmão, ninguém que passa por um câncer deveria ser a mesma pessoa depois. Ela deveria olhar para a vida diferente. Ela deveria respirar diferente. Porque esse tipo de pessoa passou pelo vale da sombra e da morte. Ele deveria amar a vida muito mais agora. Mas às vezes não aprende. Tem pessoas que passam pelo câncer e continuam com o coração que não perdoa. Continua guardando mágoa. Continua sendo rabugento, continua fazendo mesquinheza, sabe? Amando mais o dinheiro do que a vida. Tem pessoas que passam pela doença e continuam grosseiras. Passa por um AVC e não muda o temperamento. É a mesma pessoa ranzinza, chata, porque não é uma pessoa ensinável. Esse tipo de gente nunca vai chegar a ter um coração sábio. Porque não aprende com a dor. Ah, mas pastor, também não é aprender com a dor? Ora, irmãos. Hebreus 5:8. Põe aí, mesa, me ajuda. Não vou mandar cortar o salário. E na internet o que não falta é meme de gente de mesa. Vou criar um aqui daqui a pouco. Ainda que o filho aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Sabe de quem esse versículo está falando? Jesus. Vocês sabiam que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu? O escritor de Hebreus conta isso para a gente. Ora, se Deus ensinou o próprio Filho, pelo padecimento, pela tribulação, a aprender a obediência, você quer sentar na janela e achar que a vida vai ser só flores? Deus quer ensinar você, irmão. As suas lutas não são para te matar, não. As suas lutas não são para destruir, não é porque Deus tem raiva de você, não. É porque Ele quer fazer de você, Ele quer forjar em você o Filho dEle. Ele quer fazer com que você tenha aparência do Filho dEle, porque o Filho dEle aprendeu assim e se tornou o nosso Salvador. É
Essa é uma das características de quem quer ter um coração sábio. Ele tem um coração ensinável. Por isso, em Hebreus está escrito assim: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Você sabia que tem gente que numa pregação como essa, endurece o coração? Porque às vezes a palavra é certeira, né, irmãos? Ela é uma flecha, ela vai... Aí a pessoa fala, eu acho que o pastor está... Não sei o que eu estou falando para você não, é Deus. Eu acho que o pastor está dando uma indireta não, é direta mesmo, é para você. Nem direta não. Você quer que eu fale o seu nome? Nós não precisamos disso. Outra coisa importante é que se você quiser ter um coração sábio, você precisa ter um coração humilde. Irmãos, sem humildade é impossível você adquirir um coração sábio. Um coração humilde, um coração sábio, ele acrescenta ao coração a humildade. Eu quero ler 2 versículos para que você entenda isso. Um versículo só, perdão. Salmo 34, versículo 18. A gente gosta de falar disso. Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Pastor, mas ali não está falando nada de humildade. Ora, como não? Você sabe o que é um coração quebrantado? Um coração quebrantado, irmãos, é um coração que reconhece o erro. E uma pessoa que reconhece o erro é uma pessoa humilde. Uma pessoa que reconhece o tamanho dela é uma pessoa humilde. Uma pessoa que reconhece o tamanho das suas falhas é uma pessoa humilde. Uma pessoa que admite que erra e que falha é uma pessoa humilde. Uma pessoa que pede perdão por ter falhado é uma pessoa humilde. Ontem um obreiro não veio para a reunião, eu perguntei para a mulher dele, ei, cadê seu marido? Não veio para a reunião? Que história é essa? Hoje o marido foi humilde, chegou aqui, pastor, desculpa, ontem não consegui vir. Humilde. Pior é se ele chegasse aqui e não desse nem satisfação. Isso é que me deixa triste, porque aí eu ia falar, um coração que não tem humildade dentro dele. Um coração quebrantado é um coração que expressa arrependimento. Já viu pessoas que expressam arrependimento? O que é uma pessoa que expressa arrependimento? É uma pessoa que muda o comportamento. Não é uma pessoa que fala. Se seu marido começar a dar mancada com você, irmã, e toda hora ele fala assim, me desculpa, amor, e fazer de novo, me desculpa, amor, e fazer de novo, adianta alguma coisa? Eu tenho certeza que a maioria das mulheres aqui já falou isso para os seus maridos, porque eu já ouvi da minha. Já cansei de desculpa. O que elas esperam é atitude, um coração quebrantado, ele expressa. Um coração humilde, ele expressa com atitude. Não fica só no blá blá blá, não, irmãos. Ele expressa com atitude. Isso é um coração. Por que o versículo diz que perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado? Porque essa pessoa, ela admite que errou. Deus está perto de gente que reconhece que pecou. Gente que acha que não precisa dele, Deus está longe. Deus está longe de gente que acha que é santa, que é perfeita, que tudo faz certo, porque vai na igreja não erra mais, ou porque está nessa igreja aqui está perfeito. Não, irmãos, nós não somos, nós somos quebrantados, nós vemos a igreja exatamente por isso, porque nós precisamos de Jesus, porque todos os dias nós pecamos. A começar por mim, que sou o pior dos pecadores dessa igreja. Eu preciso de Jesus. A minha alma se quebranta diante dele, porque eu sou carente da ajuda dele. E toda vez que eu me quebro diante dele, ele com suas mãos de amor reconstrói de novo a minha vida. E eu expresso isso perante os homens, sem vergonha de dizer que sou pecador.
porque reconheço que é o meu Senhor que cuida de mim. Então, irmãos, se eu quiser alcançar um coração sábio, eu não posso ter um coração, eu não posso não ter no meu coração humildade. Eu preciso ser humilde. Não pega bem para um sábio ser arrogante. Já viu um sábio arrogante? Se você começar com algum nível de arrogância, sai de fora. Não tem sabedoria em você. Outra coisa importante é que a gente precisa, irmãos, acrescentar aquele coração que quer ser sábio, bondade. Um coração sábio, irmãos, ele é bondoso. E eu preciso disso. Você precisa disso. Às vezes a gente faz alguma bondade, mas eu falava com uma irmã hoje de manhã, a diferença entre bondade e bondoso é que bondade é a ação, bondoso é o estado. O Vitor é um homem bondoso. O Vitor não é um homem que fez bondade, porque bondade até um mal pode fazer. Quem nunca ouviu uma história dessa? Irmãos, eu estava sendo assaltada, mas aí o ladrão falou assim, não, vai embora, você vai embora. Ora, o ladrão fez uma bondade. Ele roubou todo mundo e fez uma bondade. Agora, se ele fosse bondoso, ele não faria o que ele fez. Quer ver outro exemplo? Eu contava para a irmã de manhã. Um coração, uma pessoa que faz bondade, ela olha para o Vitor e fala assim, estou indo para ali. Para o mesmo lugar que você quer uma carona? Quero. Um ato de bondade. Agora, um coração bondoso é assim. Vitor, estou indo para o mesmo destino que você quer uma carona? Ele fala, não, é que eu preciso falar. Tem problema, eu passo lá com você e depois a gente vai. Coração bondoso. Olha que diz algumas coisas aqui. Em Gálatas 6:9. Por favor. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a teu tempo ceifaremos, e não, se não houvermos desfalecido. Um coração bondoso, irmãos, ele é solícito. Se você não sabe o que é solícito, é aquela pessoa que é proativa, ela rapidamente quer fazer o bem. Ela vê uma pessoa passando fome, ela já corre, pega alguma coisa, dá comida para ele. Ela não consegue ver uma pessoa passando necessidade. Ela viu alguém cair, ela corre, vai socorrer. Ela não é igual aqueles que a gente vê na história do bom samaritano, não, que passa de lado, que olha e vai de longe. Não, ela não consegue deixar de atender. Ela chega atrasada no trabalho porque parou para ajudar uma pessoa que furou o pneu. Ela chega atrasado na escola porque socorreu uma pessoa que caiu e se machucou. Ela tem essa bondade, ela é solícita, ela rapidamente quer fazer o bem. Ela não fecha os olhos para a dor dos outros, não. Um coração bondoso, uma pessoa bondosa, ela é incansável no bem, irmãos. Não nos cansemos de fazer o bem. As pessoas até acham que ela é besta, ela não é besta não, ela é bondosa. Você é besta, toda hora a pessoa faz, mas você continua fazendo bem. Não, tem nada a ver com ser besta não. Se ele é mau, o problema é dele. Eu continuo praticando o bem. Não se cansa de fazer o bem. Uma pessoa bondosa, ela está disposta a padecer. 1 Pedro 3,17, vou pedir para colocar e eu já leio ele e comento. Mas todo mundo que quer fazer o bem tem que estar disposto a padecer. Não dá, irmãos, para ajudar ninguém se você não estiver disposto a perder. Um dia, uma pessoa aqui da igreja falou, pastor, eu vou levar meu irmão para morar comigo na minha casa. Isso é bom.
Eu disse para ela, você está disposto a padecer? Porque ela quer fazer o bem para o irmão. Mas quem quer fazer o bem tem que estar disposto a padecer. Quando você tenta socorrer alguém na sua casa, você está ajudando a pessoa, não está, não? Mas sofre. Não é fácil ter uma pessoa estranha na sua casa. Muda toda a sua rotina. Mas você precisa ajudar, não é assim, não? Quando você está tentando socorrer alguém, você se atrasa no seu compromisso às vezes. Normalmente, quem está disposto a fazer o bem tem que estar querendo padecer. Precisa sofrer. Normalmente, você abre mão de alguma coisa, você padece alguma coisa para fazer o bem. Não dá para fazer como aquele ditado, fazer o bem com a esmola dos outros, não é fácil. Não dá. A gente faz o bem com o nosso comportamento. Você deixa de ir, você abre tempo, você vai ajudar uma pessoa que está precisando, vai visitar uma pessoa que está doente, você abre mão, você padece. Olha o que diz o versículo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se essa for a vontade de Deus, do que fazendo o mal. Eu prefiro perder ajudando alguém do que ganhar alguma coisa praticando o mal. Um coração bondoso, um coração sábio, ele é bondoso, então ele prefere padecer fazendo bem, ele prefere se cansar fazendo bem, ele prefere ser mal visto fazendo bem, do que praticar o mal. Porque ele sabe que a seu tempo ele vai ceifar. E quem vai dar para ele o produto disso, irmãos, é Deus, não é ele. Não é o homem. Nosso problema é que a gente quer ser, eu quero ser bom para a Sofia, para depois receber algo da Sofia de novo. Mas todo bem que eu faça a Sofia, Deus há de me recompensar. Lembra? Naquele dia, ele perguntará para nós, tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estive preso e não foste me visitar. Senti frio e não me cobriste. Senhor, quando fizemos isso, Senhor? Quando não fizeste a um dos meus pequeninos, a mim não fizeste. Eu não sou daqueles pregadores que fala, olha para o teu lado, olha para o irmão do teu lado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você quiser fazer algo para Deus, a maneira mais rápida de chegar a Deus é essa pessoa que está do teu lado. Faz bem a ela. E você estará fazendo bem a Deus. Faça bem ao teu próximo. Que pode agora, quem está do teu lado ser sua mulher, seus filhos, aí é fácil, né? Mas ao seu lado, seu próximo pode ser aquela megera que você trabalha, né? E aí você talvez tenha dificuldade. Mas Jesus quer ver você fazer o bem. Por último, um coração sábio, ele é um coração obediente, irmãos. É um coração que tem obediência nele. Para isso eu quero rápido ler o versículo 17, capítulo 6, versículo 17 de Romanos. O pessoal da mesa fica doido quando eu falo os versículos invertidos, né? Por que ele não começa por Romanos? Aí eu vou para Romanos, clico em Romanos. Aí depois ele fala o capítulo e vai para o versículo. Ele fala 17, 6, Romanos. Ah, esse pastor está me testando. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Obedeceste de coração. Um coração obediente, um homem sábio, um coração sábio, ele é um coração obediente, irmãos. Ele está disposto a obedecer. Quer ver outro versículo? Provérbios 3, 5. Provérbio 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou não confie no seu próprio entendimento.
Um coração obediente, ele confia no Senhor. Ainda que tudo diga que é para ele ir para cá, Deus esteja dizendo, vai para lá, ele vai. Ainda que ele olhe para a esquerda e diga, está tudo errado na esquerda. Mas se Deus falar, vai para a esquerda, vai. Porque ele é obediente. Ele não confia no próprio entendimento dele, ele não é o tipo de pessoa que faz avaliação no próprio coração e diz, não, eu acho que eu vou fazer desse jeito. Não, eu acho que deve ser desse jeito. Mas se Deus está falando que é daquele jeito, eu vou obedecer. Eu posso até não concordar muito, mas aqui, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pois bem, se você quer ter um coração sábio, como Moisés queria, e colocou para nós aqui no Salmo 92, versículo 12, você precisa ter um coração ensinável, um coração bondoso, um coração obediente. E qual que é a vantagem disso? Como eu disse, para você ganhar dinheiro? Ou para alguém olhar para você e dizer, nossa, como essa menina tem um coração sábio. Não. Olha o que me motiva a querer um coração sábio. Provérbios 23, versículo 15. Provérbios 23, versículo 15. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Sim, o meu próprio. Ah, irmãos, você quer uma motivação melhor que essa? Deixa eu te contar uma coisa. Se você tiver um coração sábio, sua mulher vai gostar mais de você. Se você tiver um coração sábio, seus filhos vão gostar mais de você. Se eu tiver um coração sábio, a minha igreja vai gostar mais de mim, vai dizer como é bom ir na igreja do pastor Adriano. Ele tem um coração sábio, ele sabe, né? Mas eu não quero um coração sábio por isso. Sabe por que eu quero um coração sábio, irmãos? Porque quem tem um coração sábio alegra o coração de Deus. Ele está dizendo, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Deus quer se alegrar com você. Você precisa desejar ter um coração sábio. Moisés queria ter um coração sábio porque ele queria agradar a Deus. Não era o irmão, não era a irmã, não era a esposa, não era o pastor, não era a igreja, não, ele queria agradar a Deus. E olha o que o versículo diz, sim, o meu próprio. Não é o coração de outro, não. Se você for sábio, se você tiver um coração sábio, sim, você vai alegrar o coração de Deus. Agora, se você tiver um coração tolo, o efeito é reverso. Você vai aborrecer o coração de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa. Não é bom ter Deus com o coração aborrecido com você, não. É muito ruim, irmãos, ter o Deus com o coração aborrecido conosco. Não é bom ter um irmão com o coração aborrecido com a gente? Se você estiver aqui hoje e estiver com o coração aborrecido comigo, me procure. Eu não gosto desse negócio não, vamos resolver. Se você tem um coração aborrecido com teu irmão, com a igreja, me procure, resolve comigo, vamos ajustar as coisas. Não é bom esse negócio não. Mas vou te contar uma coisa. Eu prefiro ter um coração aborrecido com você. Eu prefiro que você tenha o coração aborrecido comigo, do que Deus Pai ter o coração aborrecido comigo. Sabe por quê? Importa mais agradar a Deus do que aos homens. Então, eu quero terminar com isso e ler a frase que eu deixei aqui. Deus quer que nós adquiramos o coração sábio, porque Ele, Deus, se alegra nisso. Nossa motivação para buscar um coração sábio é o próprio Deus, e não os homens, ou a vaidade. Por isso, essa palavra
para você que assim como Samuel, assim como Moisés, está dizendo: Senhor, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance o coração sábio. Ensina a olhar, verificar os meus dias de uma maneira, avaliar os meus dias, para que dia após dia eu possa alcançar um coração sábio. Que Deus te dê essa graça. Que Deus me dê essa graça. Amém? Vou te convidar para ficar em pé. Vou pedir para você colocar a mão no seu coração agora. Você também que nos assiste de casa, está diante da TV. Se você entende que essa palavra é do Senhor e está conosco nesse culto, não é apenas um telespectador, mas está cultuando com a gente. Fique de pé na sua casa. Põe a mão no seu coração. Senhor, a tua palavra diz em Jeremias que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Mas nós estamos diante de ti, Senhor Deus, que sonda e esquadrinha os corações, que diz o texto que prova os rins e os pensamentos da gente, que todas as coisas estão nuas e patentes perante os seus olhos. O Senhor sabe o que está no nosso coração. Por isso nós estamos diante de ti nessa hora. E eu quero reconhecer, Deus, que eu não tenho um coração sábio, mas eu desejo isso. Eu quero ser um pastor conhecido por ter um coração sábio, Senhor. Eu quero ser conhecido como um pastor que dirige a sua igreja tendo um coração sábio. Então eu te peço, me ajuda. Mas como pastor, olhando para a tua igreja, eu estendo as minhas mãos agora, Senhor Deus, e te peço. Olha para os teus filhos nessa hora, para cada um deles, e dá para eles, ó Deus, um coração sábio. Dá para eles, ó Deus, esse coração que Moisés desejava há mais de 3.000 anos atrás, e nós desejamos também. E se alguém aqui não deseja esse coração, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Perdoa ela, porque ela não sabe, ela é tola, ela é louca, ela é nércia. Ajuda ela a admitir agora que precisa desse coração sábio. Ajuda ela a fazer a oração de Moisés. Senhor, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. E com a mão posta sobre este coração, coração duro, coração rebelde, coração pecador, coração vaidoso, coração teimoso, eu te peço, Senhor, transforma esse coração nesta hora. Há uma promessa em Ezequiel, que diz que o Senhor arrancaria de nós o coração de pedra e nos daria um coração de carne. Faz isso agora em nome de Jesus. E essa cirurgia só pode ser feita pelo Senhor, porque nenhum homem é capaz de fazer isso, porque essa é uma obra espiritual, e só o Senhor, que é Espírito, pode fazer esta obra. Faz aqui hoje no nosso meio, no coração do teu filho, no coração da tua filha. Muda esse coração agora em nome de Jesus. E começa nesta noite, Senhor Deus, a dar para ele um coração sábio. Coloca bondade, coloca humildade, coloca um coração ensinável. Faz esta grande obra. É o que nós te pedimos. E desde já nós te agradecemos. No nome de Jesus. E que teu grande amor, Pai eterno,
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Teu Santo Espírito esteja sobre cada um dos Teus filhos e sobre eles permaneça agora e para todo sempre. E quem crê diz: que Deus os abençoe, irmãos. Os irmãos se cumprimentem na paz do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia.